A paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez estamos de volta, com essa lição que vamos estudar esta semana, domingo agora, dia 24, de maio, onde temos o tema edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tá certo? E a gente tem uma observação edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra angular, que está em Efésios capítulo 2, versículo 20. A verdade prática, nós temos, Jesus Cristo é a pedra basilar, basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Leitura diária nós temos aqui, e nós temos o texto bíblico básico, que fica em Efésios capítulo 2, versículo 20 a 22, e Mateus capítulo 7. Vamos ler. Edificado sobre, versículo 20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado, cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. A outra parte da lição, do texto bíblico básico, é Mateus capítulo 7, versículo 24, a partir do 24, diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas palavras e as praticas, assemelhar-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas palavras, as minhas palavras, e as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, e correu os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi a sua queda. E hoje nós vamos ensinar que Cristo é a base da igreja, e estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Meus amados, a gente sabe muito bem que a gente já leu na outra lição que para entrar no templo, os forasteiros, no capítulo 2 de Efésios, já começa dizendo, Paulo autorizando de uma forma bem espiritual a entrada dos forasteiros estrangeiros no templo. Mas era proibido no templo feito que Salomão construiu, e depois construíram novamente. Mas esse templo era proibido a entrada, o acesso, a adoração de estrangeiros. Só era dedicado aos judeus. Por pena de morte, esses homens que entrassem ali, já era definida a sua situação. E nós temos uma observação aqui, que a igreja hoje não é mais feita por mãos de homens. Mas Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. E a gente lê em Atos dos Apóstolos, quando ele fala no capítulo 7, o próprio Estevão diz assim: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Versículo 49 do capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. E a casa minha edificarei, diz o Senhor, o qual é o lugar do meu repouso. Porventura, não fez a minha mão todas essas coisas? Salomão lhe edificou a casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Então, Deus agora
através do testemunho dos profetas, do alicerce que é Cristo, da pedra angular que é Cristo, estamos fundamentados neles e no seu testemunho. Esses profetas aí não são os profetas do Velho Testamento. Esses profetas, quando ele se refere aos profetas aí, ele se refere a eles mesmos, o seu testemunho. Foi eles que viram, eles acompanharam, eles viveram a vida de Cristo aqui na terra, os seus milagres, suas palavras. E agora nós temos não mais um edifício construído por mãos de homem, mas um edifício espiritual, que é o santuário. Antigamente o santuário dos judeus era material, era construído, né? Mas agora Deus habita no cristão. O cristão, o santuário cristão, os que pertencem a Cristo, não comparado ao edifício onde Deus habita em espírito. O ensino apostólico lembra sobre Salomão, quando este reconheceu que o templo de Jerusalém não poderia conter a Deus. Romanos 8, 27. E reafirma a instrução de Estevão, em que o Altíssimo não habita em templo feito por mãos de homem. Nós lemos agora. Desse modo, os crentes judeus ou gentios tornam-se templos do Espírito de Deus. Paulo falou para os que estavam em Coríntios: sabeis vós que tu és templo de Deus e morada do Espírito Santo, e que o Espírito de Deus habita em vós? E agora nós somos pedras vivas e um edifício espiritual. 1 Pedro 2,5. Pedras vivas. A pedra angular, na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeriria uma pedra angular. Ela é traduzida como a pedra mais importante, ou pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce. Firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linhas retas ou certas, para que se tenha uma ideia dessa dimensão. Em uma das escavações no local do templo em Jerusalém foi encontrado um monolito em cerca de 12 metros de comprimento. Então ele é colocado ali como sustentação. Cristo não pode ser substituído. Dizia alguém, eu era jovem ainda, dizia assim: tirai o Cristo da Bíblia e ela será destruída imediatamente. Ele está na Bíblia. Ele está na palavra. Ele é a palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Mas aí, essa pedra foi rejeitada. Como diz o apóstolo, foi rejeitada. Mas ela precisa. Portanto, a pedra angular deste santuário é o próprio Cristo. No sermão do monte aprendemos que o homem prudente edifica sua casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus, Mateus 7,24. É o texto bíblico básico, né? Então, se você for formar uma casa na areia, todo pedreiro, toda pessoa que tem ideia normal, sabe que na tempestade essa casa vai no chão. Aí ele aconselha: faça na rocha, para que quando vir a tempestade, a tribulação, as coisas, as lutas, os ventos contrários, essa casa fique firme ali. Então a casa só fica firme se estiver em Cristo. Esse livro, a palavra, é um livro fechado. Não requer mais de revelações particulares. Aqui fechou toda a revelação. Toda a revelação está na palavra. Os profetas, os discípulos, os apóstolos, que são mensageiros, significa mensageiros, ou fundadores de trabalhos. Hoje não podemos chamar de apóstolo. Era considerado apóstolo aquele que andavam com Cristo. Alguém diz assim: o apóstolo fulano, o apóstolo ciclano. Eu acho até bonito, mas não é o correto. Porque era considerado apóstolo aqueles que andaram com Cristo, testemunharam. E Paulo foi criticado por causa disso.
Mas na carta a Gálatas, ele diz, eu, apóstolo de Jesus Cristo, versículo 1. Não por vontade de homem, mas por vontade de Deus. Porque ele sabia que tem esse questionamento. Mas aí, ele como apóstolo, escreveu, revelou aquilo que a gente tinha hoje, poderia ter hoje dificuldade de entender. Mas como é um livro fechado e toda a revelação está nela, e o fundamento, a base, né, dos apóstolos e profetas, porque a igreja tem que estar fundamentada nesse ensinos, nessa doutrina que foi deixada pelos apóstolos. Toda a doutrina que foi deixada. O apóstolo Paulo orienta bem nas cartas sobre como devemos ser, como devemos se comportar, como devemos até pensar. Em Colossenses diz 3, pensai nas coisas que são de cima, até como pensar. O fundamento dos apóstolos é o segundo ponto. Eles foram um testemunho ocular do ministério. Morte, ressurreição, Atos 1, 21. Assim Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo, 1 Coríntios 15 e 8 e o 9. Tá certo? Foi também confiado o ministério da palavra com o compromisso de instruir a igreja. Atos 6, capítulo 6, versículo 2 a 4. Nesse aspecto, os apóstolos não são aqueles que foram comissionados por Cristo, isto é, o fundamento. A doutrina dos apóstolos, embora não se possa desassociar das pessoas, o ofício que ocupavam constitui o fundamento da igreja, não só os apóstolos em si, mas a doutrina que ensinavam, ou seja, as escrituras. Toda a base dos apóstolos era baseada nas escrituras, já aprendida até ali. Com a inclusão do Novo Testamento, do novo Cordeiro, de um Cordeiro único, de um Deus único, de um Jesus Cristo Messias, de um que morreu e ressuscitou. Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo, Romanos 6, 17. Assim como não se pode mexer na pedra angular depois de colocado o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado. Alguém pode dizer, eu tenho uma revelação assim, revelação assim, revelação assim. Não, tem que estar fundamentado dentro dos ensinamentos da palavra. Tem que estar na palavra. Toda revelação extra, se não tiver fundamentado aqui, fica como extra só. Não tem sustentação. A verdade é essa. Não tem sustentação. O testemunho dos profetas, a palavra grega é profetes, significa proclamador, intérprete da revelação divina. A ordem na frase de Efésios 2:20, apóstolo e profeta, indica, trata dos profetas da igreja, do Novo Testamento, e não os dos do Antigo Testamento. Da igreja. Deles próprios. Do que eles aprenderam, do que eles viram, do que eles ensinaram. E perseveraram na doutrina. Capítulo 2, 42 de Atos dos Apóstolos, se não me engano. E perseveraram na doutrina dos apóstolos. Na comunhão, no partir do pão. Isso fala de detalhes. Quando fala na comunhão, partir do pão, é os detalhes. Observar dar detalhes. Coisa linda, né? A igreja, terceiro ponto, edificados para a morada de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como no jeito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele fez sua morada aqui. Ele fez. Aquele termo que tem ali, se fez carne e habitou entre nós. A palavra habitou é eskenese, que significa fez sua casa aqui.
Você é casa de Deus, cada cristão é a casa de Deus agora. Estão espalhados os templos agora. Não existe só um templo. Não, não. Cada crente é um templo. Cada crente é uma morada do Espírito de Deus. Nós podemos testificar. Nós sentimos isso. O crescimento da igreja também depende de tudo que ser bem ajustado a Cristo. Não existe revelações para testificar o que a Bíblia... Não, a Bíblia é única, ela se interpreta por ela mesma. Claro que existem livros que ajudam na literatura geral, mas quanto à revelação, só existe uma revelação. Agora que a maior revelação é Cristo e a sua palavra. Templo Santo do Senhor, a palavra aqui usada para templo é o vocábulo naon, que designa o recinto interior do lugar santíssimo, ou seja, o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus. Hebreus 9:7. Aquela dificuldade que tinha no templo antigo para chegar a Deus, e ele se revelar e falar, acabou. Porque agora Jesus Cristo nos dá a condição de templo de Deus, morada do Espírito Santo, e temos acesso ao lugar santíssimo. 9:7 diz que temos ousadia, né? Ousadia de entrar no lugar santo, o lugar santíssimo, não é o lugar santo só. Os crentes se tornam um templo santo, 1 Coríntios 3:16. Separado do pecado que pertence a Cristo para viver em santidade, 1 Pedro 1:15. Deixando todo embaraço, deixando todo pecado. Faça morrer. Pedro usa esses termos, faça morrer, mortificai a sua carne. 1 João 1:7 também diz. Como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe o livre acesso à presença do Pai. Acabou-se, como eu falei. Morada do Altíssimo, no Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita. Indicava lugar de habitação permanente e de comunhão íntima. O crente agora é morada. Se ele está fundamentado nas doutrinas dos apóstolos, dos profetas e em Cristo como pedra principal, angular, basilar, então ele está firme. Então ele é morada. Então ele é templo. Simplesmente ou apenasmente, como dizia Rui, é preciso a gente estar dentro desses padrões pré-estabelecidos por Deus. Conclusão. A comparação da igreja com um edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento até todos cheguemos à unidade da fé. Efésios 4, 12 e 13. Claro, essa igreja nunca vai parar de crescer até Jesus vir. Ela é um edifício que tem base, sim, tem doutrina, sim, tem coluna, sim, mas ela vai se fechando e ela vai crescendo, crescendo, crescendo. E o seu crescimento é para cima. Não terminou ainda. E vai crescendo ajustado, direito, fundamentado na pedra basilar, Cristo Jesus. A pedra angular, que é o próprio Cristo, que não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos, o testemunho dos profetas, não pode ser revogadas. A respeito da edificado sobre o fundamento do apóstolo dos profetas, responda. Aqui é um textuário que ele diz na lição, mas fechando, estamos firmes. Por isso que Paulo diz, estejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Depois de tudo isso, fazendo parte dessa igreja, estando nessa igreja, fundamentado nessa igreja, a gente tem um galardão no final. Precisamos de uma igreja local? Sim, precisamos. Precisamos se reunir em conjunto, juntos com todos? Sim, precisamos. Compartilhar. Hoje a gente está sentindo falta disso já. A gente está em casa, somos igreja? Sim.
mas precisamos estar juntos. Por isso que existe. Compartilhe, compartilhe, compartilhe. Porque o homem não é antissocial, o homem é social. O homem precisa de compartilhar, de falar. Tá certo? E a igreja precisa estar junta. Precisa. Dentro de um só pensamento, de um só objetivo, de um só louvor, de uma só adoração, de um só Deus. E ali vem a revelação pelos dons espirituais, que é para a igreja. Não é para um só, por isso que temos que estar em conjunto, porque a revelação dos dons é para toda a igreja. Então precisamos estar em conjunto para que todos se beneficiem daquilo que foi dado à igreja coletivamente. Que Deus abençoe e que essa rápida palavra fique no seu coração. Vamos orar para a gente voltar aos templos feitos por mão de homens, sendo nós templos espirituais, para cultuar juntos lá no lugar separado para esse tipo de adoração. Amém? Coletivamente falando, né? Não individual. Claro que hoje a gente pode estar aqui adorando a Deus e é o mesmo efeito, mas é bom estar junto para que se manifeste os dons, para que a gente receba uma palavra, para que a gente aprenda um dos outros. É assim que funciona. Deus é grande, Deus é poderoso e que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.